paz do Senhor, igreja, amém? Como a minha mãe disse, teve muitos e muitos testemunhos, foi assim, uma missão muito forte, muito para a honra e glória do Senhor, aconteceu muita coisa, mas eu vou contar o dia que foi o melhor dia para mim, que o Senhor se manifestou mais no meu coração. A viagem, desde o começo, não estava sendo fácil, tinha um peso espiritual muito grande, muitas barreiras que a gente, né, com o poder do Espírito Santo, teve que quebrar, e enquanto não foram quebradas, estava sendo muito difícil. E uma área que eu sou muito usada, uma área que eu gosto muito, é com as crianças. E a gente já tinha tido uma ação com as crianças, mas nada, né? No meu caso, não aconteceu nada, e sempre acontecia alguma coisa. E eu comecei a orar, eu comecei a falar: Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, eu vim aqui para pregar do teu evangelho, eu vim aqui para trazer o amor de Jesus para essas crianças. E todo dia de manhã a gente faz um devocional, e no devocional o Senhor falou comigo sobre ser como criança. Né? No mesmo dia que a gente tinha ação com as crianças, ele falou ser como criança comigo, e aquilo mexeu muito comigo, foi um momento de quebrantamento, desculpa. Foi um momento de quebrantamento, foi muito bom. A conversa que nós tivemos entre nós também foi excelente, e o Senhor se manifestou naquela hora, então eu falei: hoje vai ser o dia. E a gente foi para Camaçari, que era um lugar mais afastado da onde a gente estava, que era tipo um vilarejo, alguma coisa assim, e passamos o dia lá, desde o começo da tarde até a noite. No começo da tarde fizemos a ação de casa em casa, e depois fomos para a ação com as crianças. Lá tinha uma menina que ela ficou a tarde inteira com a gente, eu não sabia quem era a menina, mas eu vi ela e não me chamou atenção, então eu só deixei passar. Então fomos para a ação com as crianças, eu me vesti, né, de palhaça, e o Senhor se manifestou muito forte naquele lugar. Muitas crianças vieram até mim e realmente começaram: tia, quem é Jesus? Você me explica? E eu explicando, e eu brincando com elas e mostrando o amor de Jesus, e aquilo ferviu meu coração, foi uma bênção. O Senhor realmente tocou na vida daquelas crianças, e aí eu vi as crianças que acabaram de aceitar Jesus no coração, batendo uma na outra. Eu falei: o que é isso? Acabou de aceitar Jesus? Né? Não esquece aquilo que Jesus falou com você. E toda vez que eu me despedia de alguma criança, elas vinham, me abraçavam forte, falavam: eu não queria ir embora, não queria. E aí eu falava: mas a gente tem que voltar. E eu falava isso e falava: e não se esquece de Jesus, não se esquece de quem Jesus se tornou hoje para você. E aquilo marcou aquelas crianças e me marcou também, porque foi uma forma que o Senhor me usou, porque eu tinha pedido e tinha falado: Senhor, eis-me aqui para ser como uma criança. Porque a gente precisa se humilhar primeiro, o Senhor me ensinou muito isso naquela missão. Não tem como a gente ir para uma missão com o ego inflado. O Senhor vai humilhar a gente, e aí Ele vai usar a gente. E depois eu estava durante a noite lá, e a menina que estava desde o começo do dia com a gente continuou lá. E eu olhei para ela e eu falei, eu até comentei, eu falei assim: alguém chegou naquela menina? E nada, ninguém falou. Não conversei com ela, não falei com ela. Eu falei: gente, mas que coisa, começou a me incomodar. Eu tentando entender. Aí eu tava falando com o Rafael, eu falei: nossa, eu acho que eu vou naquela menina, mas eu não sei o que eu falo. Aí ele falou: mas você vai mesmo. Me empurrou, cheguei lá de paraquedas, eu falei: ixi, agora, né? Aí eu comecei a falar com a menina, eu falei: você aceitou Jesus? Ela falou: sim. Comecei a conversar com ela sobre Jesus, e começou a vir coisas sobre paternidade na minha mente. Então, Deus é pai, Deus te ama, você tem uma família. E aí ela começou a chorar, e eu: Jesus, o que eu falei, né? E aí ela falou assim, e eu falei: tem alguma coisa que tá doendo no seu coração? E ela disse: sim, meu pai morreu antes de eu nascer. E eu não sabia. E eu falei: meu Deus. E aí eu comecei a conversar com ela, abracei ela, ela chorou mais. E aí eu comecei a falar sobre um propósito de vida na vida dela. E ela realmente foi muito tocada. Eu acho que o nome dela era Maria Eduarda. Mas aquilo me tocou muito, muito forte. E a gente chama até essas pessoas de tesouro, uma pessoa que o Senhor me preparou para falar especificamente alguma coisa com ela. E era um dia que eu tinha pedido para o Senhor, e eu vi que com a fé a gente consegue realizar aquilo que o Senhor tem para a gente. Então foi isso. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite, a paz.
Eu vou contar um pouquinho. A gente, como todo mundo já falou, a gente viveu muitas coisas. Cada dia era uma história diferente. Mas houve 3 histórias que me marcaram muito. A primeira é que, assim, a nossa ação era de casa em casa. Então a gente escolhia um quarteirão e ia batendo em casa no quarteirão inteiro. E eu, assim, claro que é a presença do Espírito Santo, mas eu sou encanado. Eu nunca queria ir naquela reta, eu sempre queria virar. Tipo, não pode virar, eu só queria ir nas casas que tinha que virar. E nisso, tinha uma loja, normalmente nem é em loja que a gente entra quando é em casa, mas eu queria entrar numa loja. Eu acho que era eu e a Sara. Tinha uma moça trabalhando lá. Nisso a gente foi conversando com ela e ela falou assim pra mim: Poxa, eu queria voltar para os caminhos do Senhor mesmo, e hoje você está sendo minha resposta de oração, que hoje eu vou voltar para a casa do Pai. E me marca muito, porque, por exemplo, eu vivi outros milagres eu presenciei outros milagres naquele lugar, mas uma das coisas que mais me marcou foi que as pessoas ainda podem ser respostas de oração, a gente ainda pode ser essa resposta. Por isso que depois que eu voltei para Rio Claro, comecei a mandar mensagem para algumas pessoas que eu sei que estão passando por lutas e que eu sei que eu posso continuar orando e que ainda pode acontecer milagres na minha igreja local. Vou contar agora uma experiência do sobrenatural do Senhor. Eu estava numa casa e era uma moça que ela não enxergava nada, estava eu e a Lara. E nisso, a abordagem nem era com ela, era com a filha dela, a gente estava conversando. Nisso, ela falou: você tem alguma coisa que a gente possa orar por você? Ela falou: minha mãe não enxerga. E nisso, a gente já entrou na casa da moça, não deu nem tempo dela pensar muito, entramos. E, não, foi muito rápido. Você quer que então vamos orar, entendeu? Já acabou a conversa, a gente começou a orar. Foi muito assim, espiritual naquele momento. Era a Amanda, que era a nossa líder, a Lara e eu. A gente colocou os 3 as mãos ao mesmo tempo no olho da moça. Foi muito sobrenatural. A gente orou, não aconteceu nada. A gente orou de novo. E aí ela começou a escorrer lágrimas, mas assim, muito mais do que um copo d'água de água. Assim, foi muita água que ela chorou muito. E nisso, a gente começou a conversar com ela falou assim: Moça, você usa óculos? E ela não enxergava nada. E nisso o neto dela já falou: O quê? A avó dela não enxergava. E nisso a gente entendeu que foi uma cura parcial que ela viu naquele momento, foi totalmente sobrenatural. A gente acredita que vai ser uma coisa gradativa nesse sentido, mas houve cura e eu creio que o Senhor colocou esperança no coração daquela família que não tinha expectativa de um amanhã, no sentido da visão da avó. E por último, que eu vou contar, é uma experiência que eu tive com a Sara. A gente estava numa casa abordando alguns senhores. E nisso a gente entrou. E a gente essa é a questão. Quando a gente não pode entrar na casa das pessoas, teoricamente. Então quando fala a gente entrou, é que algo está acontecendo, entendeu? A gente entra clandestinamente, entramos na casa de uma pessoa que a gente não conhece. E nisso a gente começou a conversar e a gente descobriu que tem uma senhorinha com uns mais de 80 anos que ela não mexia o braço. Começamos a orar, não aconteceu nada. Começamos a orar de novo, o braço que ela não se mexia começou a se mexer de novo. Aí a gente começou a orar de novo, que o joelho dela também não estava mais funcionando. Ela dormia muito mal à noite, sentia muitas dores. Isso começamos a orar, oramos, não aconteceu nada. Quando oramos pela segunda vez, o joelho que ela não mexia voltou a se mexer. A gente crê que houve uma cura sobre a vida dela e que as dores que ela tinha foram cessadas naquele instante. Enfim, igreja, é isso. Eu poderia continuar contando, mas muito obrigado pela oportunidade. Ele chegou e viu que passou um campo no vestibular, gente. Quer falar? Uma coisa que aconteceu comigo que me marcou muito foi no dia de serenata. Perdão. Nesse dia, a gente pega um violão e vai cantando em casa. Daí as pessoas saem das casas, geralmente para ouvir. É maravilhoso. Daí a gente estava lá, já estava terminando já a ação, a gente começou a cantar em uma esquina, como que era? Uma vielinha, como se fosse. Daí a gente estava lá, começou a cantar, apareceu muita gente. Apareceu umas 5 crianças lá em uma casa, vários adultos lá, e a gente cantando, tranquilo. E a orientação que nos foi dada a gente terminou de cantar, geralmente pega alguém, uma dupla, ou homem ou mulher, e vai falar com as pessoas que estão lá. Daí eu fui. Na hora que eu virei de costas assim para puxar alguém comigo para ir lá falar, eu vejo uma mulher atrás de mim chorando muito por conta das músicas que a gente cantou. Daí eu olho assim para trás, eu não tive nem reação de puxar alguém, eu fui. Nem sei o que aconteceu, eu fui. Daí eu comecei a falar para ela do amor de Jesus e foi maravilhoso. Eu consegui ver que ela foi muito ministrada nesse momento. Ela não parava de chorar, ela nunca tinha ouvido sobre Jesus.
A gente pensa que as pessoas já ouviram, que Jesus é conhecido, mas tem pessoas que realmente não conhecem, e isso me marcou muito. Daí eu fui, comecei a falar com ela, orei por ela, ela tinha um nome meio estranho, não vou lembrar, mas o apelido dela era Mari, e foi sensacional esse momento para mim, foi o que mais me marcou em toda a viagem. Boa noite, igreja. A paz. Eu não sei quantos testemunhos eu vou contar, mas eu vou pelo Espírito Santo. Não, enfim, o primeiro que eu queria falar mesmo que me marcou muito, foi do mesmo dia da serenata, que a gente foi passando, tocando violão. E no começo a ideia era só a gente realmente, assim, fazer a serenata, mas daí o pessoal no começo começou. A gente tava andando e a gente falou, a gente vai abordar algumas pessoas, a gente vai bater na casa de algumas pessoas. E o Espírito Santo tava tocando muito em mim, assim, de ir atrás das pessoas que a gente olha e fala que elas não merecem, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente, como humano, pensa que alguma pessoa não vai ouvir, ou que ela não merece, ou que ela não vai acreditar. E o Espírito Santo tocava muito em mim, porque na palavra não fala das pessoas que no começo já acreditavam, mas fala das pessoas que não tinham nem esperança, como Paulo, que perseguia cristãos, enfim. Daí a gente parou e geralmente o pessoal, eles passam assim, é meio que uma briga, entendeu? Tipo, tem uma pessoa ali, alguma pessoa já vai direto nela para abordar. E a gente passou do lado de um bar, porque tinha muito homem bebendo assim, tava no bar, era noite já, começo de noite, tinha passado uma hora que já era noite já e o pessoal tava bebendo. E eu olhei e falei assim, caramba, ninguém foi. E só eu tô aqui. E geralmente a gente vai em dois, né, porque é melhor. Eu falei, cara, eu vou abordar. Daí os meus líderes estavam um pouco na frente de mim, eu olhei pra eles, olharam pra mim, daí eu fui. Comecei a abordar, tipo, uns 5 homens, assim, quase bêbados, já estavam bebendo, e comecei a fazer a pesquisa, né, que a gente tem uma pesquisa, que é meio que uma desculpa pra gente chegar no evangelho. Comecei a fazer pesquisa com eles, e foi chegou mais um cara, daí tinha um senhor que estava um pouquinho mais pra frente, ele veio mais pra perto, e eu não pedi. Tipo, eles só vieram, e naquele momento eu percebi que aquele lugar estava, sabe, ansiando eles tinham muito desejo de ouvir a palavra, e chegou um cara, eles bebendo, eles queriam ouvir do que eu estava falando do evangelho e orando pro Espírito Santo, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que falar aqui. São 5 homens adultos, tipo, olhando para mim, eu sou uma criança para eles, e que eles vão pensar de mim? O Espírito Santo foi, sabe, colocando palavras na minha boca, eu nem lembro do que eu falei, e, sabe, foi algo muito sobrenatural. Eles estavam muito, sabe, como que eu posso dizer? Também, mas eles estavam com muito cabeça dura. Aquele senhor, ele estava, sabe, parecia um enviado mesmo, tipo, pra tentar calar o que eu estava falando, porque tudo que eu falava ele contrariava. Mas o Espírito Santo colocava a palavra na minha boca, eu conseguia contrariar o que ele estava falando com base na palavra e com amor. Porque aquele momento eu tinha que mostrar o evangelho realmente e tinha que viver também. Que não só apenas de palavra eu podia falar, mas eu tinha que viver também, mostrar para eles o que era realmente que eu estava falando. E no final eles estavam falando, eles falavam que eles não mereciam, que eles bebiam, eles não conseguiam sair daquilo. Eles foram se abrindo e eu estava falando, cara, uns caras de 50 anos se abrindo para mim aqui. O Espírito Santo quer agir muito aqui. E eu falei para eles que havia perdão, que eles tinham um lugar na mesa. E no final todos aceitaram Jesus. Eles aceitaram Jesus, foi muito forte, tô arrepiado, tô muito arrepiado. Foi muito bom realmente. E aquele senhor também aceitou Jesus, um cara que falava que a mulher dele era cristã e ele ouvia alguns louvores com ela quando chegava em casa, mas ele chegava bêbado. E eu fiquei pensando, caramba, naquela casa mudou, porque eram homens, eram cabeças de casa, e aquele cara se converteu, aceitou Jesus e todos foram mudados. E eu creio muito que não só uma semente foi plantada, mas o Espírito Santo habita neles agora. E também um pouco mais pra frente, no mesmo dia, um pouco no final, assim, já estava indo embora, e passou uma menina, uma trans, e ninguém estava querendo abordar ela. E na minha cabeça eu sempre lembro a primeira parte de 1 Timóteo, que fala que a lei não foi feita para os justos. Ninguém aqui é justo, ninguém aqui é perfeito o dia inteiro. E na visão de Deus, sabe, no olhar de Deus, todos somos pecadores. E às vezes aquela mulher trans, ela que mais estava precisando. E eu falei,
ela tava passando, ela foi muito engraçado. Que ela tava passando meio escondida, que ela não queria ser abordada, ela percebeu que era coisa de crente. E muitas pessoas falavam assim, é coisa de crente, não quero ouvir. E no final todo mundo aceitava Jesus e falava, agora você é crente. Enfim, daí eu abordei ela e eu falei, você sabe aqui, a gente começava a rede social, comecei a abordar ela foi meio que se abrindo, começou a chorar, ela falou, eu sou afastada da igreja desde pequena, eu falei que eu era trans e a minha família não me aceita mais, e eu sou muito solitária, e ela começou a se abrir assim, e eu falei, qual foi a última vez que alguém falou que te ama? Ela olhou pra mim e ela falou, nossa, faz tempo, faz muito tempo. Eu falei, então Jesus hoje fala que te ama. E eu fui feito para te amar também, porque todos nós temos que amar uns aos outros. E eu falei para ela, eu amo a sua vida. Eu fui feito para isso, nós fomos feitos para se amar. Cristo te ama, Cristo morreu por você também. E ela foi muito ministrada e ela estava chorando assim. E no final ela não acabou aceitando Jesus, mas ela aceitou uma oração. E foi algo muito ministrado do meu coração também, porque não somente a pessoa que a gente aborda é ministrada, mas também a gente é muito edificado naquilo que o Espírito Santo começa a edificar na nossa vida, e a gente sai completamente outra pessoa. Então, às vezes aquela pessoa que você acha que nunca vai querer ouvir, ou insiste, sabe? Cristo não veio para perfeitos, mas veio para pecadores, e para os piores dos pecadores, porque eu sou o pior dos pecadores, e acredito que todo mundo aqui, se não pensa o mesmo, talvez tenha que rever, mas Cristo veio para morrer por nós e por todos. Amém? A paz, amados, tudo bem? Gente, muitos testemunhos. Eu vou contar de um dia que nós estávamos em uma rua abordando pessoas e eu encontrei uma senhora e a gente conversando, ela assim, entra na minha casa. E aí eu fui clandestinamente entrar na casa da senhora. Estava ela e toda a família e ela falou assim, ora por nós, tal. E ela falou que a filha estava muito doente desde a manhã. Estava com muita febre, com muitos sintomas e não estava conseguindo nem levantar da cama. Ela falou, minha filha está muito doente. Ela falou, inclusive, ela vai ficar no quarto para, enfim. Não... Eu falei, não, gente, ora daqui, não tem problema. Nós nem tínhamos começado a oração. A menina saiu do quarto, assim, como se nada tivesse acontecido. A mãe olhou assim, tipo... Você tá bem? Porque a menina saiu, tipo, como se nada tivesse acontecido. E ela assim, mãe, eu escutei eles entrando em casa e eu comecei a ser curada. Eu senti que os meus sintomas começaram a ir embora. Ela falou, tô só com um pouquinho de dor de cabeça, mas assim, já está indo embora e eu quero receber a oração. E ela entrou ali, nós todos oramos ali com eles. E no final da história, ela teve uma cura completa e todos na casa aceitaram Jesus. Então, assim, foi um milagre, assim... Eu vivi aquela passagem que fala que até a sombra de Pedro curava, porque a gente nem tinha orado por ela, a gente só pisou na casa e ela foi curada e ela foi restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, gente. E o outro testemunho, eu estava abordando um moço na rua e eu comecei a me arrepiar inteira. Eu conversando com o moço sem entender porque eu estava me arrepiando. E dado o momento da conversa, ele contou para mim que ele era da Umbanda. E aí eu falei, meu Deus. Daí eu continuei, falei, evangelho é para todos. Conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai. E eu perguntei se ele gostaria de aceitar uma oração, mesmo sendo de outra religião. Ele falou, eu aceito. Então, orando com ele, com os olhos bem abertos, né? Porque eu falei, Satanás manifestar aqui, né? E aí, orando por ele e tal. E no final, a gente sempre faz a oração, oferece para a pessoa se ela quer aceitar Jesus, explica qual que é a confissão de fé, o que significa, né, essa vida em Deus. E eu falei, gente, fiquei naquela, será que eu explico para ele? Porque, né, ele é de outra religião, será que vai aceitar? Eu falei, eu vou oferecer para ele, se for de Deus, ele vai aceitar. Então, eu expliquei para ele toda a obra redentora de Cristo, tal, ele ouvindo sempre prontamente. E aí, no final, eu ofereci e ele falou assim, eu quero aceitar esse Jesus. Ele falou assim para mim, porque eu senti que Deus me deu uma nova chance de vida, porque ele levou uma bala na cabeça há um tempo atrás e ele foi tocado. Ele falou, não, eu quero esse Jesus, eu quero isso que você está ministrando. Então, mesmo ele sendo de outra religião, ele aceitou Jesus e ele comentou comigo que ele falou, me dá o endereço da igreja, porque eu preciso ir na igreja, Então, assim, foi muito de Deus mesmo, porque pela gente, esse tipo de coisa não acontece. Quem sabe, quem conhece pessoas, esse tipo de coisa não acontece. E o meu último testemunho é do dia que nós fomos no Pelourinho, que foi o nosso dia de folga.
Eu não sei se acho que algumas pessoas viram o vídeo que eu estava ministrando com a flag no Pelourinho, e teve um testemunho por trás disso. Nós fomos no dia de folga e começou o céu a fechar, a gente, de uma tal maneira, começou a ficar feio o tempo, assim, parecia que dava aquela chuvona, e começou realmente a pingar umas gotas. Eu falei, nossa, gente, justo no nosso dia de folga, né, passamos vários dias aqui em missão, né, eu falei, Deus, né, poxa vida. E lá no Pelourinho, para quem não conhece, ou para quem já foi, tem vários pais e mães de santos, e eles, assim, eles não perguntam se você quer ser benzido, eles simplesmente chegam em você com a folhinha assim e vai benzendo, tá? Pra quem não conhece. E nós estávamos lá, né, com a galera, e um deles virou para nós, de branco e tal, virou para nós e falou assim, São Pedro, manda a chuva mesmo para acabar com esse povo aí, né, para acabar com a folga desse povo. E naquele momento começou a fechar o céu de uma tal maneira, eu falei, gente, jura, no nosso dia de folga? E aí eu falei, não, e aí a gente foi, né, subiu, aí eu falei pro Rafa, volta lá comigo, que eu vou fazer um negócio, e aí você já aproveita e já filma, porque eu queria testemunhar desse momento. E aí eu peguei minha flag amarela, eu tinha levado, poucos dias atrás Deus tinha mandado eu fazer essa flag, que é aquela bandeira amarela, em dourado e amarelo significando a divindade de Deus, né, que as cores douradas significa a divindade, a majestade de Deus, num estado onde tem tantos sincretismos, né, várias, não vou citar religiões aqui, são várias religiões, e eu falei, eu quero ir lá no meio, onde tinha uns tambores tocando aqui, tinha uma galera que eu falei, eu quero ir lá no meio e eu quero declarar que Jesus é o único Senhor e que nada vai atrapalhar nosso dia. Peguei minha flag e o pessoal orando, falei, vamos lá. Em nome de Jesus, declarando, não deu 2 minutos, né? O céu abriu, gente, um sol. A gente aproveitou o sol o dia inteiro e a gente ficava olhando pro pessoal, tá vendo? Jesus é o único Senhor. Então, assim, a gente viveu vários milagres, desde cura física, curas espirituais, até mesmo... A dança, é verdade, porque a dança não é algo tão reconhecido, né, no meio de evangelismo, a dança não é algo tão reconhecido, assim, para pregar o evangelho. E Deus nos usou, né, em outra pracinha também, que era uma pracinha, era uma encruzilhada. Nós ministramos e estava muito, assim, fechado ali, né, o lugar. Depois que nós ministramos também, o negócio desenrolou tanto que pareceu tanta gente pra gente evangelizar, a galera aceitando Jesus, então, assim, foi algo muito de Deus. E nós estamos aqui, eu queria agradecer, gente, imensamente a vocês, igreja, pelo apoio que vocês nos dão, aos nossos pastores que estão ali em todo momento. O dia que vocês oraram pela gente, pra vocês terem noção, a gente estava, assim, passando por muitas lutas, nosso corpo físico estava muito fraco, o nosso, assim, é uma luta, gente, mente, corpo, alma e espírito, enfim. E nesse dia a Ju mandou o vídeo de vocês orando por nós. Eu tava no quarto com as meninas, eu falei, gente, eu arrepio. Eu falei, gente, a nossa igreja tá orando pela gente. Toda emocionada. Então, assim, foram coisas que foram nos fortalecendo durante a missão. Então, eu agradeço vocês, agradeço a quem doou, porque também estávamos vivendo momentos difíceis nesse sentido, e a oferta de vocês chegou em, assim, momento crucial da missão que nós precisávamos, porque nós sabemos que missão não é somente quem vai, mas é as mãos que ofertam, os joelhos que oram. Então, de uma forma ou outra, vocês estavam conosco, né, nessa missão. Então, eu queria agradecer imensamente a essa igreja saudável que nós vivemos. Queria convidar aos jovens que estão aqui, para que vocês tenham essa vontade de ir na próxima, porque a comissão é para todos. Lógico que a gente pode evangelizar o nosso vizinho, a gente deve, né? Mas quando Deus nos chama para ir, nós temos a oportunidade de ir, que nós realmente tenhamos isso no coração de ir. Então, jovens, vocês que estão aqui, que Deus desperte no coração de vocês, para que vocês vão um dia com a gente, para que vocês vejam. A gente sabe que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente, mas quando a gente experiencia das coisas que Ele está fazendo, é muito incrível, a gente amadurece. Enfim, Deus em tantas formas. Então, que vocês tenham esse desejo no coração, e a igreja faça um convite, porque o pastor tem muitas coisas no coração dele, de fazer alguns evangelismos pela cidade, até mesmo a questão do bazar. É uma forma de trabalho à sociedade, então que vocês se envolvam realmente, sabe? Isso é participar daquilo que Deus está fazendo. Então, que vocês estejam envolvidos. E eu acho que é isso, né, gente? Glória a Deus pela vida de todos, e que Deus abençoe. E amém, gente. Glória a Deus.